e conceda a ele a tua bênção e a vitória e a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentar. Graças a Deus, igreja. Amém. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Feliz por poder trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Fico feliz da oportunidade. Existem alguns irmãos que estão aqui hoje, né? Não saiu, outros não puderam. Mas sempre gera algo no meu coração que quando eu venho pregar, eu falo: Senhor, o Senhor manda só as pessoas que precisam realmente ouvir. E você foi um convidado de Deus para ouvir a palavra de Deus essa noite, amém? Existe algo de Deus para a sua vida nessa noite. E tem algo que Deus tem colocado no meu coração. Na verdade, eu queria trazer uma palavra hoje sobre águas profundas. Já havia um tempo que eu venho tentando trazer essa palavra, e de ontem para hoje o Senhor começou a me incomodar de uma certa forma, de um jeito assim, que quando foi agora à tarde eu tive que mudar, eu vou pegar outra coisa, que Deus já estava falando muito ao meu coração, e eu preciso obedecer a palavra também, né? Porque a palavra não vem só para os irmãos, a palavra vem para mim também. E que essa palavra que eu prego essa noite, meu irmão, que vocês recebam ela com amor. Que essa palavra que eu vou pregar, eu creio que tem uma liberdade de nosso pastor, a gente poder pegar o microfone e falar em alguns temas, alguns assuntos que às vezes é difícil a gente entender, é difícil a gente receber, mas que essa palavra ela possa você receber ela com amor. Eu quero falar sobre o amor de Deus nessa noite, mas também quero falar sobre política. Porque o que mais nós temos ouvido depois do dia 30 de dezembro, de outubro, é sobre o que? Política. A gente senta numa roda e as pessoas falam o quê? Política. E que Lula, que de Bolsonaro, e o que vai acontecer no país. E isso foi enchendo o meu coração. Foi enchendo o meu coração, Edson. E Deus colocou algo para mim, eu preciso pregar. Então, se eu falar algo aqui que não seja sobre o lado A, que não seja sobre o lado B, seja sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores da sua vida, amém? Glória a Deus. Então deixa eu começar dizendo, deixa eu te fazer uma pergunta. Ruth, se você tivesse que ter algo dentro da sua casa, os irmãos, demais irmãos, Jaqueline, que também tem uma criança, a Rosa, se você tivesse que ter algo dentro da sua casa, mas a sua filha não poderia pegar, o que você faria? Eu guardaria no lugar seguro. E você, Jaqueline? Você, Rosalane? Você, Patrícia? Os irmãos, se você tivesse ter algo dentro da sua casa, é necessário você ter isso dentro da sua casa, mas as pessoas não podiam tocar, Edson, não podiam pegar. O que você iria fazer? Só se fosse a minha mãe, ia colocar onde? Em cima de um armário, e quando ela chegava, cara, o armário estava no chão, porque eu não queria subir para poder pegar as coisas para comer. Ela escondia as coisas lá em cima assim, aí um dava escadinha para o outro, para subir e pegar. E um dia o armário fez o que? Fez aí em cima de mim. Eu lembro que era um vidro de pimenta aqui assim do meu pai. Eu fiquei acho que um mês com peito ardia assim. E eu pergunto para vocês, o que você faria se você tivesse que ter alguém da sua casa, algo que não poderia faltar, mas os seus filhos não pudessem pegar? Você ia fazer o quê? Você iria esconder. E aí, sobre essa pergunta, eu faço uma outra pergunta. E por que Deus, quando fez o homem e a mulher, o que ele colocou no jardim, Ruth? A árvore. E por que se Adão e Eva, meu irmão, não poderiam comer? Por que Deus colocou a árvore aonde, igreja? Gênesis 2:9, tá? Coloca aí para nós aí. Gênesis 2:9, vamos começar a entender a palavra. Gênesis 2:9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos, era bom, era saboroso para o alimento, boas para o alimento. E o que ele fez, igreja? E no meio do jardim estava o quê? A árvore da vida, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E eu pergunto para vocês, se a árvore era do conhecimento, do bem e do mal, por que Deus colocou no meio do jardim? Se a árvore não era para que Adão e Eva consumissem, poderia consumir
Não. E meu pastor vai tomar o microfone comigo. Não foi a desobediência, o pecado de Adão e Eva. Vamos concordar, sim ou não? Mas ele vai falar que não. O pecado de Adão e Eva, sabe o que foi, igreja? Incredulidade. Por que, Ruth? Porque eles não acreditavam no que Deus falou. E a incredulidade gerou a desobediência. Vamos concordar comigo de igual amém. A incredulidade, porque Deus falou assim: Adão, essa vez pode comer de tudo, menos dessa. Até que um dia eles andavam, a Bíblia não menciona, até que um dia eles andou, será que não pode comer essa fruta, hein? Aí vem a impertinente da serpente e fala assim: ei, Eva, pode comer, porque se você comer, Deus ele não quer que você fique parecido com ele. Mas deixa eu falar algo para você. Eu e você somos parecidos com quem, igreja? Com Deus. Você percebe que o diabo ele usa algo que a gente já sabe. Ele sabe que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí ele chega para Eva: se você comer, você vai ficar parecido com Deus. Quem queria ser igual ou superior a Deus? A serpente, né? O diabo. E olha o que ele usa: se você comer, você vai ser igual a Deus. Mas Deus não fez a imagem e semelhança. O homem é imagem e semelhança. Então você vê que o diabo ele começa a usar umas coisas que a gente já sabe, mas ele usa artimanhas, meios para nos distrair. E nessa distração nós não cremos mais na palavra do Senhor, e a gente gera o quê? Desobediência. Então você está entendendo de momento? Se Deus colocou a árvore no centro, igreja, presta atenção, é porque Deus queria que o centro de tudo na nossa vida fosse a palavra de Deus. O centro da nossa vida precisa ser a palavra de Deus. E por que você está falando isso, Carlos? Porque tem e porque o fulano ganhou, e porque o ciclano perdeu. Deixa eu te falar para você: acima de lado A, acima do lado B, está a palavra de Deus na nossa vida. O que eu quero trazer para nós nessa noite, que nós não somos governados pelo lado A, lado B, igreja. Nós somos governados por Deus. Todos concordam comigo, amém? Hebreus 10, 38, tá? Coloca lá para nós. Olha que Hebreus 10, 38 diz, igreja. Porque tem gente que fala assim: você é da igreja agora. Eu não vou mais porque a maioria do pessoal lá é de partido tal. Não, você acredita que fulano vota no ciclano. Meu irmão, olha que Hebreus 10, 38 diz: mas o meu justo pela fé faz o que, igreja? O meu justo pela fé faz o quê? Vive. O meu justo pela fé vive. Então nós não vivemos por lado A, por lado B, nós vivemos pela. Mas se retroceder, e você não vou mais aqui. Está desanimado. Eu não me agradarei dele, meu irmão. Não sei se você quer continuar caminhando, como estão as suas forças, como está, apesar de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Se você se retroceder, você não vai seguir para a igreja. Nós vamos ter uma conversa com Deus. 39. Nós, porém, fala para o seu patrão, vai falar de você agora, meu irmão. Vai falar de você agora. Fala para o seu patrão, meu nome é nós, porém. Nosso nome precisa ser o quê? Nós, porém. Não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O que Hebreus está dizendo? Independente do que aconteça, independente do que vai ser os 4, 5, 10, 20 anos daqui para frente, o justo precisa viver de fé, precisa continuar olhando para o Salvador. Os salvos. Eu preciso olhar para quem vai me salvar. Eu preciso olhar para quem me sustenta. Eu preciso olhar para quem paga a fatura do meu cartão. Eu preciso olhar para quem coloca comida na minha mesa. Eu preciso olhar para quem me dá um emprego. Diga assim: nós, porém, não
Porque a gente tem dado muito crédito ao que CNN, Globo News, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, vídeos de WhatsApp. Nós temos dado muito crédito. Esse dia eu recebi um vídeo, estava na máquina, eu vi. Falei, Jesus, não pode isso estar acontecendo. E Deus falou comigo assim: Emerson, para de ficar dando crédito a essas coisas. Dá crédito à minha palavra. E a gente, você viu que falou que vai acontecer isso, que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer, e às vezes isso está nos distraindo, para que a gente desobedeça a palavra de Deus, porque você sabe que Deus pode fazer. Você sabe que Deus pode fazer na sua vida aí? Eu creio que Deus pode fazer muita coisa na minha vida, mas eu fico me distraindo, que quando eu falo assim, morri, não tem mais jeito, eu não vou conseguir caminhar. Porque o que a serpente quer distrair, igreja? A serpente quer nos distrair daquilo que nós sabemos que a palavra diz a nosso respeito. Posso me entender? Digam amém. E sobre tudo isso que está acontecendo no nosso país, na nossa nação, está na Bíblia? Está, pastor? Está. Eu posso afirmar para você que a Bíblia ela é mais atual do que a notícia que nós vamos receber amanhã cedo. Você sabia? Abacuque 1, abre aí. Abacuque, nós vamos estudar agora um livro. Quantos conhecem a história de Abacuque? Diga amém. Abacuque é formado em 3 partes, igreja. Abacuque é formado em parte 1, capítulo 1, parte 2, capítulo 2 e parte 3, capítulo 3. Que é o que está acontecendo com a nossa nação. É o que está acontecendo no nosso país. Abacuque 1, cara, coloca lá para mim, do 2 ao 4 só. A parte 1 é um profeta que vai questionar a Deus, porque o povo da Babilônia vai invadir Judá. Quem era Judá? A tribo do... Ninguém sabe. A tribo do louvor, a tribo do pessoal que cantava. A Babilônia vai invadir Judá. Não é isso aqui, você vai entender. A Babilônia quer invadir Judá, quer mudar o sistema da nação de Judá, e eles estão se sentindo pressionados. E aí o profeta, que começa talvez a ser pressionado pelo povo, o profeta aquele que recebia a mensagem de Deus, a voz de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai questionar Deus. Se eu sou o profeta, o Senhor precisa me dar uma resposta. Por que os nossos inimigos agora vão tomar Judá? Aí ele vai lá: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando eu gritarei a ti violência, sem que tu tragas salvação? 3. Porque me faz ver o que, igreja? Injustiça, e contemplar a maldade, a destruição, a violência, estão diante de mim. A luta e os conflitos por todo quanto é lado, tal não dá. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os simples prejudicam os justos, e assim a justiça é o quê? Palavra de Deus. Palavra de Deus. E a parte A é o quê? Nada mais nada menos que o profeta vai murmurar. Até quando o Senhor vai ficar vendo e não vai fazer nada? Até quando o povo vai ficar orando e Deus não vai fazer nada? Não é assim, meu irmão? Até quando que as pessoas vão jejuar? As pessoas vão na frente dos quartéis, e as pessoas vão fazer isso, aquilo, outro. E Deus, cadê Deus no meio de tudo isso? Presta atenção, igreja. Leva por amor as minhas palavras. Não estou falando de lá para lá e não de lá para o além. E o profeta começa a questionar. Irmão, se é uma situação que o profeta está com medo, imagina o povo. Estão tudo com medo. Se o profeta, que é o homem de Deus, está com medo, você imagina como está o povo. Aí veio a parte B da história. Capítulo 2, cara. Versos 2 e 3. Só resumindo, tá? Coloca o versículo 1 primeiro. O profeta murmurou, falou um monte para Deus. Aí chegou uma hora, depois você estuda. Aí olha o que o profeta vai falar. Eu vou ficar aqui, ó, posto.
Deus deu a resposta. É isso que está dizendo lá. E deixa eu falar algo para você, igreja. Deus ele fica em silêncio para trabalhar na nossa vida, mas ele não fica em silêncio eternamente, amém? Deus ele não fica em silêncio eternamente. Versículo 2, tá? Então o Senhor, o que ele fez? Respondeu a murmuração, respondeu a reclamação, respondeu a profanação do profeta. Aí sabe o que Deus falou para o profeta? Abacuque, escreva claramente a visão em tábuas, madeira, para que leia facilmente. Vocês estão vendo o que está escrito aqui, ó? Vocês estão vendo o que está escrito aqui? Não, né? Aí Deus falou para ele assim, ó, escreva um lugar onde todo mundo vai ver. Abacuque faz igual outdoor. Igual outdoor, você passa, você vê, né? Versículo 2, tá? 3, perdão. Escreva o que eu vou te dizer em um outdoor, para que todos que vejam possam ler facilmente. O que? Pois a visão aguarda o tempo. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, não falhará. Ainda que demore, Abacuque, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deixa eu ler na minha versão que está mais legal. Escreva a resposta em tábuas grandes, com letras bem grandes, para que todos possam ver o que eu estou falando, Abacuque. Essas coisas que eu te falo, porém, não vai acontecer imediatamente. Palavra, devagar, calma, porque com determinação farei justiça ao meu povo. Que os inimigos têm se levantado contra as nossas casas, que os inimigos têm se levantado contra as nossas famílias, que os inimigos têm se levantado contra o nosso trabalho, que os inimigos têm se levantado. Deus fala assim: ei, Abacuque, não é no seu tempo, é no meu tempo. Hoje o que essa irmã falou ali para mim confirmou a palavra que eu queria, porque ela falou assim: há quanto tempo que eu estou na igreja, pastor? Foi ou não foi? Cadê o meu esposo? Cadê os meus filhos? E eu vou desistir agora? Não, é no tempo de Deus. Foi ou não foi, meu irmão? Aquilo encheu a espera, porque a gente fica nessa ansiedade como Abacuque. Até quando, Senhor? Você vai fazer para mim? Eu falo, as coisas parecem que não muda dentro de casa, e que isso, aquilo, que não. Até quando? Aí Deus fala assim: calma, eu não vou fazer isso imediatamente. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus não vai fazer imediatamente na sua vida, não. É no tempo de Deus, igreja. Deixa eu falar para você: a sua história não termina com a perda do parente querido. Pegou? A tua história não termina pelo fato de um relacionamento não ter dado certo. A tua história não termina pelo fato de uma situação financeira que pegou a sua vida agora. A história de Cedraque, Mesaque e Abednego não terminou quando eles foram para a fornalha. Como você entendeu? Diga amém. A história de Daniel não terminou quando ele foi jogado na cova dos leões. A história de Lázaro, igreja, não terminou quando ele estava 4 dias dentro da sepultura. E a história de Jesus não terminou quando ele foi crucificado, porque zombaram na sexta, fizeram um pagode no sábado, mas esqueceram que no domingo, no terceiro dia, ele ressuscitaria para que eu e você fossem mais que vencedores. Posso entender? Diga um amém. Diga: eu sou mais que vencedor através de Cristo Jesus. Parte 3, capítulo 3, verso 17. Aí o profeta recebeu, porque aí Deus vai falar assim: Abacuque, ai de vocês. Abacuque, ai de vocês. Abacuque, ai daqueles. Vai estudar, percebendo? Vou emendar aqui, nós vamos embora tarde. Deus começa a falar o que ele vai fazer com a nação e em favor da nação. E o profeta recebe. Aí, aquela música que aí você nós cantamos, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e nós se alegramos, né? Mas aí quando o
come na nossa vida. Quando a dificuldade chega, nós dizemos, a gente canta, mas na hora que vem a luta, nós esmorecemos, é verdade ou não é? A gente canta achando que nós somos fortes, como Abacuque, mas quando a luta vem, mas Abacuque diz lá, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitona e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois no pasto, 18, ainda assim, eu o quê? Alguém sabe o que significa exultarei? Sabe, Patrícia? Exaltar a Deus. Não. É porque eu estudei lá no Google. O cara é inteligente pra caramba, o cara manda. Não, eu fui no Google. Sabe o que é exultar? É você fazer isso daí. Você dá risada, mesmo sabendo que a sua circunstância não faz com que você dê risada. A circunstância faz que você chore. Mas mesmo assim você fala assim, eu vou me alegrar, não porque eu estou olhando para a Adriana, eu estou olhando para a Jaqueline, que ele sabe o que eu estou passando. Eu vou me alegrar porque Deus se alegra quando me alegro com Ele. Pegou? E a Babilônia fala assim, eu exultarei que mesmo que a Babilônia invada nós, mesmo que o sistema se corrompa, mesmo que os inimigos se levantem contra nós, ainda assim eu exultarei no Senhor e eu me alegrarei. Quem, igreja? O Deus da minha salvação. Porque os olhos de Abacuque agora já não estão mais no povo da Babilônia. Os olhos de Abacuque estão em quem, igreja? Em Deus. Eu vim dizer para você, leve os seus olhos para o Senhor, independente da situação que você esteja passando. Eleve os seus olhos, eleve as circunstâncias que você tem passado aqui na sua casa. Em quem? Em Deus. Por isso, quando eu disse no início, leve minhas palavras com amor. Não estou falando lado A, lado B. Eu estou querendo dizer Deus. Deus. É Deus que coloca o sustento na nossa casa, querido. É Deus que te dá saúde, é Deus que te cura, é Deus que te liberta, é Deus que abre portas. Amém? E essa palavra que eu quero pegar foi só uma introdução. Amém? No meio da crise, você vai voar. Fala para a pessoa que está do seu lado. No meio da tua dificuldade, você vai voar. Fala, no meio da sua dificuldade, você vai subir de nível. Como que eu vou subir de nível numa crise que está querendo aparecer lá fora? Como que a igreja vai se posicionar? Como que o seu sistema está dizendo que não tem mais jeito? Que as pessoas estão falando, ó, já foi, acabou. O próprio livro de Abacuque nos dá a resposta do que nós precisamos fazer para poder se alegrar em Deus. Versículo 19, que propositalmente eu não li. Olha lá. O Senhor, o soberano, é a minha força. Quem é a força de Abacuque? Quem? Não. A força de Abacuque é a soberania de Deus. Alguém sabe o que é soberania? Não? Responde vocês aí que está pregando. Soberania é Deus não precisa de ninguém, Ele é Deus. Deus não precisa de Lula, Deus não precisa de Bolsonaro, Deus não precisa de partido A, Deus não precisa. Deus Ele faz. O time se levantou o partido para querer tomar o posto de Deus. O que Ele fez? Ele não usou nem os anjos, Ele falou assim: sai daqui. O diabo, né? Desce lá para baixo. E ele quem? É a terceira parte. Porque Ele é Deus. Ele é o que? Ele é soberano. A soberania de Deus. Deus não precisa de mim. Deus não precisa do pastor. Deus não precisa da Ruth para fazer, para falar na tua vida. Deus Ele faz a hora em que Ele quer. A gente fica preso às vezes às pessoas, né? Que se o pastor orar por mim, que se o irmão fazer isso, que se a irmã da revelação, não. Deus Ele é soberano. Ele não precisa de ninguém. Claro que Ele usa os vasos dele. Ele capacitou. Mas se Ele tiver que falar com você no sonho, meu irmão, se Ele tiver que mostrar para você na visão, se prepara. Aquilo que Deus vai fazer. Porque você só está de pé, meu irmão, por causa de Deus. Sua casa está de pé por causa da soberania
soberania de Deus. A porta do emprego na sua vida só está de pé por causa da soberania de Deus. A misericórdia. Porque Ele é Deus. Você lembra da rainha lá que morreu com a Cristo? O cara chamava Elizabeth. Beth. A rainha Beth. Eu morava na Coab, e lá na Coab, Beth era quem? Betinha. Betinha. Uma mulherzinha baixinha desse tamanho, assim, bonitinha, poderosa, sabia? Uma nação por ela. Os jogadores da seleção falaram: nós estamos sentindo falta, porque quando a gente ia para uma competição, a gente vinha no palácio, e aí ela falava algo, aquilo motivava a nossa seleção. E a mulher morreu, e o país ainda está de pé, e Deus continua sendo Deus, e a gente ainda fica nessa especulação que nossa vida é governada por um humano. Não interessa quem está governando o Brasil, quem vai governar Brasília, interessa quem está sentado no trono dos santos, interessa quem é o rei dos reis, interessa quem é o que levanta governo e que destrói governo. Você entendendo? Diga amém. E deixa eu dar só um recado. Está gravando ou não? Está gravando. Está gravando, cara. Cuidado com quem fica mexendo com a igreja. Cuidado. Porque vão fechar essa igreja. Porque vão derrubar a igreja, vão em certos lugares. Cuidado. Ninguém fica difamando a igreja. Ninguém fica falando mal das pessoas da igreja. Cuidado. Porque a igreja é noiva do Senhor. Quem mexe com a noiva vai se ver com quem? Mexe com a minha esposa para vocês verem. Vai se ver comigo. Se eu não aguentar, meu amigo, eu chamo os amigos que eu tinha na antiga. Aí ela ficou toda contente. Uau, Superman de casa. Mas não é, meu irmão? Mexe com a tua esposa. Mexe com você, mexe com a sua esposa. Mexe com o filho teu. Vai se ver com quem? Vai se ver com você. Mexe com a noiva do Senhor. Vai se ver com o noivo. E as pessoas ficam: acho que deixa as igrejas para lá. Meu irmão, com mais de 2.000 e cacetadas de anos, querendo fechar as igrejas. Já deram perseguição com os discípulos. Jogaram os caras lá dentro da cova dos leões. E tem igreja para tudo quanto é lugar. Tem igreja lá na Coreia, onde é o comunismo. Em Cuba, tem igreja. E as pessoas falam: agora vamos fechar as igrejas. Meu irmão, se fala, não mexa com a noiva. Se mexer com a noiva, vai ter que se ver com o noivo. Todos concordam de bom amém? Não mexa com a noiva. Lá no parte B, tá? Deixa aí. O Senhor soberano quem é a força de Abacuque? A soberania do Senhor. Aí ele fala assim: Ele faz os meus pés como o do cervo. Algumas pessoas vão dizer o quê? Como da corça. Alguém sabe o que é corça aqui? Eu fui no Google estudar também. Deixa eu falar para vocês. A corça ou cervo é a palavra masculina e a corça é o feminino. Ele é o segundo animal mais veloz e habilidoso, Ruth. Fala assim comigo, igreja. Habilidade e velocidade. Habilidade e velocidade. E Abacuque está dizendo assim: o Senhor faz os meus pés igual da corça, com habilidade e com velocidade. A corça é aquele animal que o leão, ele está lá no deserto do Saara, está doido para pegar a corça. A onça, vai bem devagarzinho, a corça está lá assim. Aí na hora que a onça quer correr, ela começa a correr. Vai. Quando ela está para pegar a onça, ou o leão está para pegar a corça, ela faz assim, vira. E aí o inimigo dela faz o quê? Capota. E nesse capotar ele não tem mais força para pegar ela, porque ela é o segundo animal mais veloz. E Abacuque está dizendo aqui assim, olha o que Abacuque está dizendo: Ele faz os meus pés como os da corça. O povo de Judá, Deus vai dar habilidade e velocidade, para que quando os nossos inimigos se levantarem,
eles vão se desequilibrar e vão capotar. Abacuque está dizendo: a corça é aquela que desequilibra, a corça é aquela que faz o seu adversário capotar. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei quem são os inimigos que têm se levantado na sua vida, mas Deus manda te dizer que eles vão se desequilibrar e capotar. E a segunda parte da corça é, abre aí, Salmos, não é Salmos 42, é isso? 42, 1. Próprio Davi menciona a corça. Salmos 42, 1. Só para nós acabar aqui daí. Ah lá. Como a corça anseia por correntes de água, a minha alma anseia pelo Senhor. Quando o Senhor vai fazer você ter habilidade e velocidade? Quando você ansiar pela presença dele. Quando a gente começar a ansiar, como a corça, ela é um animal, a corça, que ela consegue farejar água por quilômetros no deserto, no sertão, por quilômetros. Ela sabe onde tem água. E essa sede é como se fosse nós. Mesmo nós não vendo Deus, mas eu sei que Ele está no controle da minha vida. Deus está no controle da tua vida, igreja. Deus está no controle da nossa vida. O povo de Deus está sendo pressionado pelos babilônios, mas Abacuque está dizendo, volta lá, cara, Abacuque 3,17, 3,19, mas Abacuque está dizendo assim, ó, os inimigos vão se levantar, eles vão se desequilibrar e eles vão capotar. Porque o povo de Deus anseia pela presença do Senhor, amém? Quantos anseiam pela presença de Deus aqui? Amém. Parte C. Ele me faz andar em lugares altos. Alguma versão aí, vê a sua, tá? Ele me habilita a andar em lugares altos. Como é que tá? Não falei com a minha versão aqui. Abacuque 3,19. Eu nasci, o Senhor Deus é a minha força. Continua. E fará os meus pés como os das servas. Continua. E fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Vem cá, pastor. Vem cá. Eu ia chamar o Rodrigo, mas o Rodrigo mais certo você. Pastor Wilson está indo viajar lá para o rancho, passar uns dias, descansar a cabeça, né? O irmão Rodrigo lá, ele foi lá para o resort, lá com a família. Aí, igreja, presta atenção. Edson, a polícia rodoviária parou o pastor Wilson. Costa. Quais são as duas coisas que o policial vai perguntar para ele, Edson? Cadê o quê? Os documentos, a carteira de motorista e o documento do carro. O pastor Wilson sabe dirigir carro, sabe ou não sabe? Sabe. O pastor Wilson sabe aonde fica o lugar que ele vai passear com a família, sabe ou não sabe? Mas o guarda quer saber se ele tem o quê? Documento de habilitação. Por quê? Não adianta aí você saber o propósito que Deus tem para a nossa vida. Não adianta nós sabermos o que Deus quer para nós se nós não estivermos habilitados. Eu sei o que Deus tem para mim, mas Deus ainda falou que não é para mim. Davi sabia que ele iria ser rei, mas ele só foi habilitado a ser rei com 30 anos. José sabia que ele iria ser o quê? Governador, mas ele só foi habilitado depois de sair da prisão, com 33 anos, eu acho. Então não adianta ele saber o destino que ele quer ir, não adianta eu falar assim, eu vou para tal lugar, vou passear com a minha família, tenho trabalho de carro. Aí o guarda me para e fala assim, documento do carro de habilitação. Aí me dá o documento do carro. Ô, senhor José, parabéns, quantos que viagem o senhor está? Falei, pastor, habilitado. Pegou isso aqui? Não adianta você saber o propósito de Deus para a sua vida, não adianta você saber o que Deus quer para a tua vida, se você ainda não está habilitado. E o profeta está dizendo assim, ó, ele me habilita a andar em aonde, igreja? Em lugares altos. Ele me habilita a andar em lugares altos.
Quem governa a tua vida é Deus. Quem sustenta a tua vida é Deus. Quem sustenta o teu financeiro é Deus. E ainda que o sistema econômico vira um caos, Deus está dizendo nessa noite: você está habilitado, no meio de toda essa circunstância, a viver em lugares altos. Ainda que o povo da Babilônia se levanta contra o povo de Judá, Deus está habilitando o povo de Judá a andar em lugares altos. Os seus inimigos podem até ver onde você está, mas eles não vão te tocar. Porque Deus vai te dar habilidade, velocidade. Quando você tiver fome pela presença de Deus, aí sim Ele te coloca você a viver em lugares altos. Palavra de Deus. O que está acontecendo no nosso país? Eu não sei. Pode 10 mil cair do meu lado, 10 mil ao meu direito, mas eu não vou ser atingido porque eu estou habilitado a andar em lugares altos com Deus. A minha casa não será atingida, minha família não será atingida, a sua casa não vai ser atingida. Por quê? Porque a palavra diz que nós estamos habilitados a andar com Deus. Você está entendendo? Diga um amém. Ainda que a figueira não floresça, eu estou habilitado a andar com Deus. Ainda que não dê fruto na figueira, ainda que não tenha bois no pasto, eu estou habilitado a andar com Deus. Ainda que a circunstância, ainda que os inimigos se levantem contra a minha vida, contra a minha casa, eu vou subir de nível. Nós vamos subir de nível. Por quê? Porque Deus é a nossa força. Ele nos capacita e Ele nos faz andar em lugares altos. Colossenses 3:1, cara, só para mim acabar só. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram, porque a igreja, procurem o quê? As coisas que são do. Agora está com a cabeça na lua. Começou a ir para a igreja agora. No meio do problema desse aí, está na igreja, está pregando, está falando de Jesus. A nossa cabeça precisa estar onde? Nas coisas do alto, as coisas da terra. Vem cá, pastor de novo, me ajudou? Ferrou, o Rodrigo no meio. Efésios 2:6. Efésios 2:6. Efésios 2:6. Abre lá para nós. Deus, Rodrigo. Deus, o que Ele fez, igreja? Nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões do alto celestial. Agora está pregando na igreja. Agora está falando do amor de Jesus. E por que você está falando do amor de Jesus? Fala aí para isso, pastor. Porque eu estou ressuscitado com Cristo. Porque eu estou ressuscitado com Cristo. E através de Cristo, Ele me fez assentar em lugares altos. Nós fez assim. E vocês também. Estão habilitados. Porque vocês ressuscitaram com Cristo. E através de Cristo, vocês vão viver coisas novas. Sua casa vai viver coisas novas. Sua família vai viver coisas novas. O povo de Deus vai viver coisas novas. Nós vamos viver coisas novas. Amém? Aleluia. Fica de pé só para acabar só. Glória a Deus. Nós vamos viver coisas novas, independente do que for, porque os nossos olhos precisam estar em Cristo Jesus, porque Ele nos ressuscitou e é Ele que nos faz assentar em lugares altos. A promessa vem dele, tudo vem dele. Mas como que Deus vai fazer isso, Ruth? Ele é Deus. Quando, meu irmão Sidney, Deus vai fazer algo pelo nosso país? Atos 2, cara, abre lá para mim. Todo mundo, presta atenção, só para mim acabar, presta atenção. A Bíblia diz que Jesus, quando foi multiplicar pães, tinha 5.000 homens. E fora as mulheres e as crianças, que a Bíblia menciona. Então vamos dizer, tinha mais ou menos 18.000 pessoas que viram a multiplicação de pães. Mas a Bíblia nos diz, chegando aqui,
quantos, pastor? 120. Então você percebe que nunca vai ser a maioria que vai permanecer até o final. Nunca vai ser a maioria. Jesus, quando foi lá no Monte das Transfigurações, só foi quem? Pedro, Tiago e João. Jesus, quando ele foi servir a ceia, só tinha quem? Os discípulos. A Bíblia diz que tinha cerca de 70 pessoas no ministério de Jesus, mais ou menos. E só 12. E na descida do Espírito Santo, somente 120 pessoas acreditavam a Edson. Ele subiu. Mas não, acabou, Jesus, acabou. Não, Jesus foi para o céu, agora é nós, vamos cada um para sua casa. Mas a Bíblia diz que tinha 120 pessoas dentro de uma casa. E falava assim, não sei, ele falou na palavra que iria mandar alguém, vai mandar alguém. Nunca vai ser a maioria no final das contas. Nunca vai ser. Emerson, o que você está querendo dizer? Quando é que Deus vai fazer alguma coisa pelo nosso país? Quando Deus vai fazer alguma coisa pela minha casa? Quando Deus vai fazer alguma coisa pela minha família? Quando Deus vai fazer alguma coisa pela minha situação financeira? Emerson, quando Deus vai me curar? Emerson, quando Deus vai me libertar? Emerson, quando Deus vai abrir uma porta? Porque eu estou precisando, tenho orado, tenho buscado. Versículo 2, cara. Vai lá, igreja. De repente, se você crê até o fim, de repente Deus muda a tua história. De repente Deus muda a história da tua família. De repente Deus muda a sua situação financeira. De repente Deus te cura. De repente Deus te liberta. Você só precisa fazer o que Adão e Eva não fez. Crer que se Ele falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Que a tua palavra seja viva e eficaz aos ouvidos, aos olhos e ao coração do teu povo nesta noite, Senhor. Tudo aquilo que nós mencionamos resumindo que os nossos olhos precisam ainda permanecer no Senhor. Ainda que o sistema, papai, tenta distrair o teu povo, ainda que o sistema tenta mudar a opinião das pessoas, ainda que a circunstância diz que não tem mais nada para fazer pelas famílias, pelas crianças, pelas casas, pelos lares, pela nação. A tua palavra diz que de repente o Senhor chega e muda, de repente o Senhor invadiu aquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo. E eu creio que de repente o Senhor entra dentro da minha casa, de repente o Senhor entra dentro dessa igreja, de repente o Senhor entra nessa cidade, nesse estado, nessa nação, e o Senhor mostra para todos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus das famílias, o Deus das nossas casas, o Deus que cura, o Deus que liberta, Senhor. Ainda que se levante governos, ainda que se levante homens dizendo que são isso, que são aquilo, ainda que os que estão, diz que eles que têm a solução, não. A nossa solução vem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, aquele que é imutável. Pai, abençoa cada lar que está aqui representado nessa noite, abençoa cada família, Senhor, que nós possamos viver os 4 anos mais abençoados como igreja do Senhor aqui na terra, papai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelas famílias, oramos pelas casas, oramos, Senhor, por todas as circunstâncias que têm se levantado, fazendo as pessoas se desanimarem, fazendo as pessoas se esmorecerem. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor, de repente, vai fazer algo pelo teu povo. E em nome de Jesus, poderemos, como Abacuque, exultar o Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, glorifica o nome dele.